Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Os irmãos perceberam que eu não estou fazendo uma exposição versículo por versículo de Esther, porque Esther, ele não tem como você tratar o texto específico sem entender toda a narrativa. O livro de Esther é um livro que precisa ser observado num todo. Então, eu leio um texto, mas eu observo alguns textos para trazer a lição principal para nós. Vamos ler novamente o mesmo texto que lemos no domingo passado, capítulo 4 de Esther, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da sua versão. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Meus irmãos, Salomão, ele conseguiu resumir em uma única expressão uma verdade bíblica que está presente de Gênesis a Apocalipse. E ele, em uma expressão, ele disse o seguinte, você vai se lembrar desse texto. A conclusão, diante de tudo que se ouviu, é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 13 a 14. Se essa verdade ela fosse observada, não apenas nos pouparia de sofrimentos, mas nos traria muitas alegrias. Queridos, foi unicamente por desobediência aos mandamentos deixados por Moisés e por desprezarem as muitas vezes que Deus enviou os seus profetas, convocando o povo, o seu povo eleito, ao arrependimento e à volta da prática da lei do Senhor. Foi exatamente por não darem crédito a todas essas coisas que Deus enviou para Jerusalém a Babilônia. O grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele destruiu o que restava em Israel. E era parte da estratégia militar da Babilônia, quando ela alcançava determinado povo, ela levava a elite desse povo para habitar em Jerusalém. E quando Nabucodonosor ele entrou em Jerusalém, ele levou o rei Joaquim e toda a sua família para a Babilônia. E ali também, algumas famílias da nobreza também foram. E nós temos aí a presença, a vida de 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Nós temos a figura de Daniel. Estes homens, esses jovens ainda, eles faziam parte da nobreza de Israel. As suas famílias eram famílias que faziam parte da nobreza de Israel. Isso era estratégico. Muito provavelmente os pais de Esther também eram da nobreza. Por isso que nós vamos perceber que Esther, ela foi encontrada, e ela não foi encontrada com muita dificuldade pelos eunucos do rei da Pérsia. Porque logo depois da Babilônia, o Império Medo-Persa, e depois seria só o Império Persa, ele dominaria. E ele manteve, sabe quando alguém compra uma empresa e ele mantém os funcionários? Então o Império Medo-Persa, ele manteve algumas pessoas que estavam ali no palácio e trabalhavam ali. Algumas famílias permaneceram. E a família de Esther provavelmente permaneceu. Mas Esther não tinha mais os seus pais. Provavelmente eles foram mortos pelo rei Nabucodonosor. E aí ela tinha um primo mais velho, chamado Mardoqueu, ou Mordecai. E ele a adotou como filha.
A Bíblia vai dizer no livro de Esther que ela era muito bela. Muito bela. Mas nós vamos perceber que a beleza dela tinha mais a ver com a vontade de Deus do que com a realidade genética dos pais de Esther. Mas, meus irmãos, após conquistar Jerusalém e depois o Império Medo-Persa tomar toda aquela região, e o Império Persa, ele foi desde a Etiópia até a Índia, um grande império. Nós vamos perceber, queridos, que Deus, 70 anos depois do povo ter ser levado cativo para a Babilônia, Deus estava conduzindo toda a história. E Deus estava provendo livramento ao seu povo, preparando o coração deles para um evento. O retorno a Jerusalém, a reconstrução do templo, a restauração do culto, a restauração dos muros, a restauração da nação. Mas é interessante porque depois de tantos anos como escravos, aqueles judeus da Pérsia, eles já estavam acostumados com a vida na Pérsia. E muitos não quiseram voltar. Você sabia que no período de Esther, muitos judeus já não temiam mais ao Senhor. Muitos judeus, eles já não se lembravam mais do Senhor. Só que eles não acreditavam, eles não percebiam que não há vida quando se é escravo. Mesmo com certas regalias, mesmo com certas facilidades na Pérsia, porque isso tinha a ver com o pensamento persa, eles estavam vivendo como se fosse possível esquecer quem eles eram. E muitos crentes acreditam que é possível viver em terra estranha como se não fosse o eleito do Senhor, que está sendo preparado para a eternidade com Cristo. Isso tem muito a ver conosco. Muitos já haviam se familiarizado com a cultura e religião dos persas. Muitas famílias, queridos, já não desejavam mais voltar para Jerusalém. E é interessante porque o Império Persa, ele tinha um pensamento, havia uma filosofia. Você pode encontrar isso em alguns bons livros de história. E eles tinham um pensamento, era estratégico, tinha a ver com a filosofia persa. Era muito parecido com a filosofia grega. Mas eles acreditavam que todos os povos que habitavam em seu território deveriam ser uma massa uniforme. Eles deveriam, queridos, na mentalidade deles, eles deveriam se render a uma única cultura. Eles deveriam se render a um ecumenismo religioso. E eu não estou usando a palavra ecumenismo dentro do contexto cristão apenas. Havia um pensamento persa que todas as religiões podiam viver de forma tranquila. E eles queriam que apenas uma única ordem viesse. Comum, não é? Muito parecido com o que nós temos vivido e experimentado hoje. Mas o povo não tinha mais o templo para adorar em Jerusalém. E aí eles criaram uma estratégia. Eles decidiram que a partir de 8 líderes de famílias, eles poderiam formar uma pequena sinagoga. Foi ali que nasceu a sinagoga. E eles se reuniam para ler as escrituras, eles se reuniam para cantar alguns hinos, eles se reuniam para orar. E na Pérsia você encontrava muitas sinagogas. Surgiu o pensamento que aonde o judeu está, aonde pelo menos 8 famílias de judeus vivem, uma sinagoga deve nascer. Por isso que nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, eles iam para as sinagogas. Não havia mais o templo. Foi uma estratégia para adorarem ao Senhor. Mas entendam o seguinte, a realidade no período de Esther é que muitos nem pensavam mais no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Por isso, irmãos, alguns acreditam que propositalmente o autor de Esther não cita o nome de Deus. Exatamente para mostrar a realidade do povo em relação a Deus naquele período. E eu creio também nessa intenção autoral. Mas o livro, meus irmãos, que não cita o nome de Deus, apenas reforçando algumas coisas que eu falei, o livro que não cita o nome de Deus, propositalmente revela a providência de Deus em toda a sua narrativa. E assim como dizia Charles Spurgeon, não confunda a providência de Deus com destino. Porque destino tem a ver com aquilo que tem que acontecer.
A providência de Deus tem a ver com aquilo que Deus determinou que aconteça. E quando nós falamos da providência de Deus no livro de Esther, nós estamos falando que todos os acontecimentos da história estão concorrendo para que aconteça de acordo com a vontade de Deus. Por isso a providência de Deus. Em relação ao seu povo, Deus sempre manifesta a sua providência. Meus irmãos, independentemente do que nós estamos vendo, isso tem a ver com a sua vida e com a minha. Independentemente do que nós estamos vendo, e principalmente quanto ao que nós estamos enxergando ou não estamos enxergando, Deus nunca abandona o seu povo. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu sinto que Deus me abandonou. O que você sente não define a verdade. Eu creio que nós já caminhamos muito tempo para aprendermos isso. O que eu sinto hoje não define quem eu sou aos olhos de Deus. Eu posso hoje sentir o desejo que eu estou bem com Deus, eu estou me sentindo bem com Deus, amanhã eu posso estar me sentindo mal com Deus. Isso não define você diante de Deus. O que define você diante de Deus é o que Cristo fez por você. Louvado seja Deus por isso. Porque se a nossa esperança estivesse fundamentada em nós, meus irmãos, seria como a onda do mar a nossa caminhada cristã. Mas nós vimos domingo passado que Deus, em sua providência, Ele constitui e destitui governos para o cumprimento da sua vontade soberana. E essa verdade aquieta o nosso coração diante dos acontecimentos do mundo, aquieta o nosso coração diante dos acontecimentos da nossa vida e aquieta o nosso coração diante dos acontecimentos da nossa igreja. Mas eu quero olhar para Esther ainda neste tema, providência de Deus, e pensar em uma outra lição que pode parecer distante, mas ela está mais perto do que nós imaginamos. A providência de Deus produz livramentos inexplicáveis pela lógica humana ao usar pessoas improváveis. A providência de Deus produz livramentos inexplicáveis pela lógica humana ao usar pessoas improváveis. Vá para o capítulo 6, versículos de 1 a 3. Algo está acontecendo no palácio, mais especificamente no quarto do grande rei Xerxes, rei da Pérsia, ou Assuero. Naquela noite o rei não pôde dormir, ele teve insônia. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. Pastor, que lição nós temos aqui? Muitas. Queridos, não foi por um acaso que, enquanto as coisas estão acontecendo no palácio do grande imperador da Pérsia, no governo do grande rei Xerxes, a sua rainha, a rainha Vasti, ela foi destituída, o cargo ficou em aberto, os conselheiros do rei deram um conselho: olha, procure uma outra rainha que seja mais digna do que a rainha Vasti. Enquanto tudo isso está acontecendo, o rei Xerxes, o governador da grande Pérsia, ele vai dormir e ele não consegue dormir. Ele tem uma insônia e ele não está depressivo. E após a sua insônia, ele tem o desejo de ler um bom livro. E o livro que ele quer ler é o livro da história da Pérsia. Os registros da história da Pérsia. E aí trazem o livro para ele, ele começa a ler e ele percebe que, em um certo momento ali da história, 2 eunucos tentaram matá-lo. E um homem chamado Mordecai, ele contou para aqueles que estavam próximos do rei sobre isso. E o rei, ele foi liberto desse assassinato que estava premeditado. E aí, de repente, agora ele lê isso e ele fala assim: esse Mordecai, quem é? Esse Mordecai, que ele não sabia que era pai adotivo de Esther, porque nem Esther falou que ela era
filha adotiva de Mordecai, e muito menos que ela era judia, o rei tem uma insônia, e ele fala assim, o que fizeram, que honras foram dadas para Mordecai? Os eunucos falaram, não foram dadas honra, não foi dada honra nenhuma a ele. Enquanto isso está acontecendo, tudo aquilo no palácio que nós vimos domingo passado. E é interessante, meus irmãos, por 12 meses, essa era a prática da Pérsia. Por 12 meses, as candidatas à rainha receberam um tratamento de beleza VIP no palácio. A Bíblia fala que elas experimentaram os melhores cremes, os melhores perfumes, e elas podiam escolher as joias, as roupas, por 12 meses. Eu creio que muitas falaram assim, mesmo que eu não seja escolhida, já valeu a pena um ano no salão de beleza da Pérsia. Eu creio que você gostaria também, não é, irmã? Mas, queridos, a verdade que nós já vimos é que tanto a destituição da rainha Vasti, quanto os conselhos dos líderes, quanto o momento em que Esther se apresenta ao rei. Interessante, teve um eunuco que ele disse para Esther, não se encha de enfeite, não. Coloque o simples, o básico, porque a sua beleza se destaca. Não precisa de tanto blush, não precisa de tanto batom, não precisa de tantos vestidos. Deixa a beleza natural. E quando aquelas candidatas estavam perante o grande imperador da Pérsia, ele olha para Esther e ele não leva para um segundo momento. Ele pega a coroa e coloca em Esther. Ele se afeiçoou de Esther imediatamente. Meus irmãos, é importante esse relato histórico, havia um grande líder na Pérsia, ele estava apenas abaixo do grande Xerxes, que se chamava Amã. Amã era um agagita. O agagita, ele era descendente dos amalequitas. E ele não gostava de Mordecai. Porque quando ele passava, todos os servos do rei, do palácio, se prostravam diante dele, mas Mordecai não. Mordecai era um hebreu, ele se prostrava diante somente do grande eu sou. E Amã teve tanta raiva de Mardoqueu, que quando ele ficou sabendo que ele era um judeu, ele criou um plano para exterminar da Pérsia todo judeu. É o primeiro antissemita que nós temos na história. E é interessante porque ele escreveu uma carta e ele mandou que essa carta fosse enviada a 127 províncias, ou seja, desde a Etiópia até a Índia, para que todos os judeus fossem eliminados. O rei Xerxes, ele colocou o carimbo real, porque ele confiava em Amã e ele não estava preocupado com o judeu. Ele não sabia que a esposa dele era uma judia. Ele não sabia que Mordecai era um judeu. Mas assim como Hitler, Amã era um antissemita. E provavelmente ele queria se vingar, porque vocês se lembram da história? Samuel, ele aniquilou os amalequitas por ordem de Deus. Ele era um descendente. E ele teve a oportunidade de eliminar os judeus. Eu quero provar isso na Bíblia. Capítulo 3, versículo 13 de Esther. Diz assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Por ironia do destino, esse ainda é o sonho do Irã. A atual Pérsia, eliminar, exterminar o povo judeu da face da terra. Mas isso aqui que está acontecendo não era o desejo da Pérsia, era um desejo de um agagita. E é importante reforçar isso. Mas, meus irmãos, Mordecai ficou apavorado com essa notícia. E Mordecai, ele mandou uma carta, na verdade, ele mandou um recado até Esther. E ele disse para Esther: Esther, está decretado que todos os judeus, daqui a um ano, foi estabelecido uma data, 7 de março do próximo ano. Todos os judeus serão eliminados. E ele diz para Esther: quem sabe
não foi para um tempo como esse que você foi levantada para ser rainha da Pérsia. Seria como se ele dissesse, preste atenção na fé de Mordecai. Esther, será que o fato de você ter nascido tão bonita, tão bela, não foi exclusivamente para você se tornar a rainha da Pérsia e ser instrumento de livramento nas mãos de Deus? Será que você, Esther, que se chamava murta, um pequeno arbusto florido, passou a ser chamada de estrela? Esse é o significado do seu nome, Esther. Para que nesse tempo você brilhe nas mãos de Deus como instrumento de livramento. E é interessante porque depois que Esther ouviu esse recado do pai adotivo dela, ela entendeu. Ela entendeu. E Esther toma uma postura que nós vamos pensar um pouco sobre isso agora. Mas um estudioso do Antigo Testamento e do povo hebreu, ele disse algo muito interessante sobre Esther, o livro de Esther. Ele diz assim, diferente do do livramento de Deus em Êxodo, repleto de manifestação de poder, repleto de manifestação da sua glória, aqui não há milagres dramáticos, nem há grandes heróis. Há apenas providência aparentemente comum. Pessoas fracas e inexpressivas são colocadas na hora certa e no lugar certo para enquadrar o império e estabelecer os propósitos de Deus para o seu povo. O nome de Deus não é citado em nenhuma parte do livro, mas é visto em toda a sua narrativa. Eu achei maravilhosa essa explicação sobre o livro de Esther. Mas, queridos, os livramentos de Deus, é nisso que nós estamos pensando. O livramento de Deus, ou os livramentos de Deus, e muitos deles são inexplicáveis, eles não excluem o envolvimento de seus vasos. Os livramentos de Deus, que são muitas vezes inexplicáveis, não excluem o uso, a utilização de seus vasos. Não pessoas que sempre estão em evidência, mas qualquer pessoa e até aquelas que nós nem imaginamos. Deus usa. Deus usa. Que lição importante para a igreja. E eu quero trazer 3 observações muito práticas sobre isso. Meus irmãos, os livramentos de Deus não excluem o envolvimento de seus vasos, nos convocando a assumir uma posição diante dos desafios. Triste eu seria se eu acreditasse que as coisas que acontecem na minha vida acontecem por um acaso e não por providência. Mas quando eu tenho essa visão de que Deus está o tempo todo usando os seus vasos eleitos, nós entendemos essa observação, essa lição, que nós estamos sendo convocados diariamente a assumirmos uma posição diante dos desafios. No capítulo 4, versículo 14, Mordecai disse a Esther, porque se você ficar calada agora, Deus vai usar outra pessoa. Não pense que você é a última Coca-Cola do deserto. Não pense que você é o último biscoitinho do saco. Se você não se manifestar, se você não se posicionar, Deus vai prover o livramento. Porque Deus, Ele quer usar os seus vasos, mas Ele não está preso aos seus vasos. Ah, se eu não falar de Jesus para aquela pessoa, ela vai para o inferno. Se eu não fizer isso, não vai acontecer o que eu estou esperando. Se você não fizer, outro vai fazer. Falaram para Jesus assim, você não está vendo as pessoas clamando algo que é uma heresia? Jesus falou para os fariseus, se elas não falarem, as pedras clamarão. Mas é necessário que a criação nesse momento diga, bendito que vem em nome do Senhor. Se eles não falarem, as pedras vão falar. E é interessante, meus irmãos, essa visão, porque muitas vezes nós pedimos para que Deus mude uma situação e nós nem sabemos que nós somos as pessoas que Deus deseja usar para mudar a situação.
Em seu momento de angústia, Mordecai, ele enviou um comunicado a Esther pedindo que ela intercedesse diante do rei. Sabe o que Esther disse? Ela falou, é impossível. Há 30 dias eu não compareço na presença do rei, e eu só posso comparecer na presença do rei se ele me chamar. E era assim, meus irmãos. Qualquer um, podia ser a mãe de Xerxes, se ela aparecesse na sala do trono e o rei não estendesse o cetro para que ela tocasse, é morte. É morte. E Esther disse assim, se eu comparecer na presença do rei, eu posso morrer. Eu não posso entrar sem ser chamada. Aí Mordecai encostou Esther na parede. Ele tinha autoridade para isso. Ele era o pai adotivo dela. Ele disse assim, versículo 13, não pense. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os judeus forem mortos. Agora, percebam a fé de Mardoqueu ou de Mordecai. Versículo 14. Se você ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Porém, a sua família e vocês não serão poupados. Ou seja, por vezes, se nós não assumirmos a nossa posição diante de oportunidades que Deus nos dá para sermos usados por Ele, somente nós estamos perdendo. Sabe por quê? Porque a oportunidade será dada a outro. A vontade de Deus sempre será cumprida, mas Deus ele sempre nos chama para participarmos daquilo que Ele está fazendo. Mas infelizmente, muitas vezes por desatenção, nós não estamos percebendo que tudo que acontece na nossa vida tem a ver com a providência de Deus. Tem a ver com aquilo que Deus determinou para o cumprimento da sua vontade. Então, meu querido, amado irmão, vaso nas mãos do oleiro. Todos os dias, Deus dá oportunidade para mim e para você, para sermos usados por Ele. Assuma uma posição diante dessas oportunidades. Porque mesmo sem nós, Deus irá fazer o que Ele quer. Mas, por enquanto, a oportunidade está sendo dada a você. É isso que Mordecai falou para Esther. Esther, se você não se posicionar diante dessa grande oportunidade, você acha que você é bonitinha? Você acha que você nasceu recebendo todos os elogios, cresceu parando o trânsito aqui por causa da sua beleza? Você acha que você é bonita por um acaso? Deus fez você nascer bonita para a glória dEle. Você sabia que é difícil ser bonito na igreja? Se eu fosse o pastor bonito, eu teria muito problema no ministério. Eu já falei isso para os irmãos. Normalmente Deus chama pastores feios. Não é verdade? Quando nós temos pessoas belas na igreja, isso pode ser um problema para muitos. E é interessante porque muitos que são belos acabam acreditando que a beleza é mérito da genética do pai. Quando eu sou cristão, eu entendo que tudo tem a ver com a providência de Deus. Inclusive, Deus pode usar aquilo que é natural para mim, para a glória dele. Ou eu posso usar para a minha glória. A grande questão é, se você crê nisso, que a providência de Deus está atuando na sua vida, você vai perceber oportunidades de ser usado por Deus e você deve se colocar em posição de ser instrumento. Não desperdice. Mas há uma outra lição que eu quero destacar, que os livramentos de Deus não excluem o envolvimento de seus servos, dando ousadia para darmos o próximo passo. Dando ousadia para dar o próximo passo. Esther, quando entendeu, ela disse assim, eu estou disposta a morrer. Eu vou fazer. E Deus deu a ela essa ousadia. Versículo 16, capítulo 4, diz assim, Esther respondeu ao seu pai Mordecai. E ela disse assim, vá, reúna todos os judeus de Suzã, era a capital da Pérsia, e jejuem por mim. Não como, não bebo durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois eu irei à presença do rei. Acabou o medo. Depois eu irei à presença do rei, e mesmo que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Esther entendeu. E quando Esther entendeu, meus irmãos, ela se dispôs a dar um passo de ousadia, mesmo sabendo do preço que ela poderia pagar.
quando nós entendemos que nós estamos onde estamos, por causa da providência de Deus, nada mais importa, contudo, que Deus nos use aonde nós estamos. Há uma visão muito equivocada, queridos, muitas vezes nossa, como servos de Deus. Se nós somos servos de Deus e Deus coloca diante de nós algumas situações, entenda que é um privilégio para você servir ao Senhor naquilo que Ele está fazendo. Não reclame disso. Não reclame. É um privilégio. O Deus eterno, em sua providência, determinou separar você para isso. Não desperdice essa oportunidade e seja ousado. Seja ousado. Dê o próximo passo. Mas eu posso pagar um preço alto. Pague um preço alto. Porque o que importa é estar exatamente onde Deus deseja que eu esteja. Você só precisa ter essa convicção. Eu estou hoje exatamente no lugar que Deus deseja que eu esteja. Por fim, os livramentos de Deus não excluem o envolvimento dos seus servos, dando aos seus servos sabedoria para tomar decisões. Você sabia que você é capacitado por Deus para tomar decisões? Se você entende que você vive debaixo da providência de Deus que conduz a sua história, e está conduzindo toda a história da humanidade para o cumprimento de seus propósitos, não veja a sua vida como obra do acaso, pois não é. Se você está aqui nesta noite, isso é providência de Deus, não é o destino. Aconteceu por aconteceu, as coisas concorreram para que eu estivesse aqui. Não. Se você está vivendo este momento na história dessa igreja ou no reino de Deus, isso tem a ver com a providência de Deus. E Deus vai te dar sabedoria para tomar decisões. Creia nisso. Creia. Creia. Não é interessante quando nós lemos o capítulo 6, de 1 a 3, enquanto essas coisas estão acontecendo ali com Esther, enquanto essas coisas estão acontecendo com Mordecai, enquanto Esther se torna a rainha, enquanto Esther ela tem o planejamento de conversar com o rei, enquanto ela vai, ela tem todo um plano, Deus deu a ela sabedoria, ela pensou em um banquete. O plano de Esther foi o seguinte: eu vou chegar até a presença do rei, se ele me receber, eu vou propor um jantar. Eu vou fazer um jantar para o rei e para Amã. Olha a mente de Esther. Amã vai pensar, Amã que já planejou a morte do meu pai adotivo, e de todos os judeus já está decretado, ele vai aparecer no jantar acreditando que ele está lá em cima, na visão do rei e na visão da rainha. E quando na presença de Amã e do rei, o rei perguntar: Esther, por que você ofereceu esse jantar? O que você pretende? Esther tinha em mente falar o seguinte: eu gostaria de pedir que o senhor não fizesse a maldade que planejaram contra o meu povo, contra a minha família. E o rei falou assim: quem fez esse plano maldito? Ela disse: Amã. Mas antes disso acontecer, lá no quarto do Xerxes, do grande imperador da Pérsia, ele não dorme, ele vai ler os livros, e quando ele lê o livro, ele vê o nome de Mordecai, e ele tem o desejo de honrar Mordecai, e ele chama o principal líder dele, Amã, e diz assim: Amã, o que eu faço para honrar uma pessoa que eu gosto muito, que eu quero? Amã pensou que era ele, falou: faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, coloca essa pessoa no cavalo, que ela desfile por toda a província. E aí o rei falou: faça isso a Mordecai. Amã quase morreu. Isso foi antes do jantar. Providência de Deus. Não é destino. É Deus em sua providência usando vasos improváveis para dar livramentos inexplicáveis. A lógica humana. Irmãos, nós percebemos que o final dessa história, e é uma narrativa, por isso que eu estou contando muitas coisas. No final dessa história, Mordecai, ele se torna o segundo nome da Pérsia. Assim como José do Egito.
Só tinha um homem mais poderoso que Mordecai, e era o Xerxes, o grande imperador da Pérsia. A filha adotiva de Mordecai, Esther, a rainha da Pérsia. Deus os colocou lá. E todos os inimigos dos judeus na província foram eliminados e exterminados. Toda a família de Amã. É interessante, não é? É muito interessante. Porque quando Deus mandou Saul matar os amalequitas por juízo divino, Saul não obedeceu. Mas na providência divina, ele agiu por meio de Xerxes, por meio de toda essa história. Porque Deus, ele é o Senhor do céu e da terra. E o que vemos com tudo isso, queridos? Nós vemos que a providência de Deus produz livramentos ao seu povo que são inexplicáveis pela lógica humana, usando vasos improváveis. Não é interessante? Quantas vezes você se lembrou na sua vida cristã de Esther? Quantas vezes você se lembrou de Mordecai? Quantas vezes você se lembrou de Moisés e de José do Egito? Mas Mordecai, ele teve uma responsabilidade tão grande quanto José do Egito. São pessoas improváveis, em lugares determinados por Deus, em momentos determinados por Deus, para o cumprimento da vontade de Deus. Entenda que você pode ser uma pessoa improvável, que Deus está dando oportunidades diárias para ser instrumento nas mãos dele, para fazer o que ele está fazendo, salvando homens, salvando vidas, edificando vidas, para a glória do seu nome. Eu gostaria de terminar levando a sua mente para um outro episódio, uma outra narrativa. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque o agir de Deus, quando ele traz livramentos, está fundamentado naquilo que o Senhor vê e naquilo que o Senhor sabe. Naquilo que o Senhor vê e naquilo que o Senhor sabe. A definição da palavra providência, a palavra providência, ela é uma palavra latim. E é interessante porque a definição de providência é ver com antecedência, ver de antemão. Mas quando nós falamos da providência de Deus, nós não estamos falando que Deus vê de antemão. Nós estamos falando que Deus vê e determina. Aqui na história de Esther, Deus apenas, ele não viu. Ele conduziu todas as coisas para que as coisas acontecessem segundo a sua vontade. Entenda a sua vida desta forma, meu irmão, minha irmã. Vejam Elias e o trabalhar de Deus. Para mim, um dos homens mais admiráveis na Bíblia. Um homem segundo, muito parecido conosco. Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, ele tem um momento vitorioso. E ele se depara com toda a nação de Israel adorando a Baal. E ali, você já sabe da história, eu não vou contar os detalhes, ele lança um grande desafio aos profetas de Baal. E ele disse assim: vamos fazer 2 holocaustos. E vocês podem clamar ao Deus de vocês. E depois eu vou clamar ao meu Deus. E aí eles fizeram um altar, os profetas de Baal, e eles começaram a gritar: Baal, 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 Baal. E Elias, de forma sarcástica, diz assim: talvez ele esteja dormindo ou ocupado com algumas coisas. Gritem mais alto. E eles começaram a se cortar, fazer autossacrifício, e nada. Aí todo mundo ficou quieto. Elias falou assim: agora é a minha vez. Faça o seguinte: jogue água em cima do holocausto, para que fique mais difícil pegar fogo. Faça o seguinte: faça um canal em volta do holocausto e encha de água, para que seja mais difícil o fogo chegar. E eu vou clamar ao Senhor. Ele faz uma oração, e uma coluna de fogo desce e consome o altar. A Bíblia fala que uma labareda consome toda a água que estava ao redor, todo o povo cai prostrado. O rei Acabe, o rei que era guiado pela esposa Jezabel, que introduziu o culto a Baal em Israel, ele estava lá. Todos se prostraram e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso no capítulo 18. Capítulo 19, Elias, ele tem uma notícia. Jezabel
está atrás de você. Ela está com muita raiva de você porque você matou os 450 profetas de Baal. Sabe o que Elias pensou? A conversão do povo foi falsa. Se ela está nativa, o culto a Baal também está. Acabe saiu de lá com os olhos desse tamanho, temendo a Deus. Cadê o rei Acabe? A mulher dele está direcionando tudo. Elias, ele é tomado por um desânimo no capítulo 19. E é interessante, meus irmãos. É interessante. Porque são as falsas expectativas que produzem frustrações. Elias, ele acreditou naquela falsa conversão do povo. Elias acreditou que o povo todo prostrado, dizendo, grande é o Senhor, é o único Senhor. Foi verdade, que o rei Acabe havia se convertido, mas não. Mas, queridos, o que eu quero mostrar para vocês é que Elias foi para uma caverna específica e ele foi de forma intencional para essa caverna. Ele foi para Horebe, o monte de Deus. E ali ele ficou sozinho. Não há nada melhor do que ficar sozinho onde Deus está. Quando não estou bem, eu quero ficar sozinho com Deus. E aí Elias abre o coração para o Senhor. Aí nós podemos ver aonde estava o problema. Ele diz assim, Senhor, porque Deus falou, Elias, o que você faz aqui? Você não é um homem de cavernas. O que você faz aqui? Elias abre o coração e diz assim, Senhor, eu tenho sido muito zeloso do Senhor. Para mim, o Senhor é o Deus dos exércitos. Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles ainda querem me matar. 1 Reis 19, 14. Elias acreditava que ninguém havia se convertido. Agora olha a resposta do Senhor. Meus irmãos, a resposta que o Senhor revelou mostra que nós não vemos o que Deus vê. E nós não sabemos o que Deus sabe. Deus disse a Elias, Elias. E eu creio que foi nesse tom de voz, sabe por quê? Porque Deus falou com Elias na brisa. Veio um tremor, Deus não estava no tremor. Elias é um homem que está acostumado com grandes coisas. Veio um fogo, Deus não estava no fogo. Aí de repente uma brisa passou e a voz de Deus veio na brisa. E a voz eu creio que foi assim, Elias. Não é só você que me teme. Eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram e nem beijaram os pés de Baal. Ou seja, Elias, você está desanimado porque você não vê o que eu vejo e não sabe do que eu sei. Você não está sozinho. O Senhor sempre está fazendo muito mais de tudo aquilo que nós vemos ou pensamos. Por isso, meus irmãos, caminhando para o fim, Davi disse, uns confiam em carros de guerra, outros confiam na capacidade dos seus cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Um outro salmista disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125, 1. Por isso que Abacuque, em seu questionamento sobre a vinda dos caldeus, dos babilônicos, ele ouviu Deus falando com ele. E ele entendeu que o que ele via não é o que Deus vê. O que ele pensava não era o que Deus estava pensando. E ele chega a uma conclusão e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e o fruto da oliveira minta, todavia nós nos alegramos no Senhor e exultamos no Deus da nossa salvação. Amados irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Isso é uma verdade que todos nós sabemos, mas eu quero ir um pouco além, de acordo com o que o texto nos ensina hoje. Nós precisamos confiar no Senhor de tal forma que todos os dias para nós temos que experimentar o Deus da providência. E nós temos que observar que Deus está nos dando oportunidade de sermos usados por Ele.
Não pense que o que acontece com você no seu dia a dia é algo do acaso, é somente consequência do pecado dos homens, consequência dos seus pecados. Deus está acima disso. Deus quer usar você como instrumento em suas mãos. Você está orando pelo seu cônjuge? Mude o meu cônjuge. Coloque-se como instrumento nas mãos de Deus para abençoar o seu cônjuge. Você está orando para que Deus trate uma questão que você tem com alguém? Coloque-se nas mãos de Deus e tome a iniciativa. Deus age enquanto você vai. Meus irmãos, nós vamos experimentar algumas realidades que nós não experimentamos ainda. Nós vamos deparar com pessoas chegando e nós vamos vivenciar conflitos entre irmãos. E você que há 6 anos tem sido instruído pela palavra de Deus, você precisa se colocar como instrumento nas mãos de Deus para ser um pacificador, não apenas um ouvinte de murmurações. Coloque-se como um instrumento de reconciliação. Isso vai acontecer. Mas aqueles que vêm, que talvez não tenham o entendimento que você tem recebido há 6 anos, ele não pode ver em você a mesma postura que ele teria. Você precisa agir diferente. Então, se você ora para que Deus trate uma questão com alguma pessoa, tome a iniciativa. Coloque-se nas mãos de Deus e vá. Enquanto você vai, Deus age. Deus é assim. Eu estava só dando um exemplo. Já contei isso para os irmãos. Uma vez, um rapaz conhecido, muito conhecido, membro da igreja por tantos anos, ele foi embora, simplesmente foi embora da igreja. E eu tentando visitá-lo, consegui algumas vezes, alguns irmãos conseguiram, mas ele não queria saber de igreja. Depois de 2 anos ele voltou num culto, à noite. E eu fui falar com ele, eu falei, irmão, o que aconteceu? Ele falou assim, nada, eu não posso colocar a culpa em ninguém, mas teve um ponto que me fez deixar tudo. Há 2 anos atrás, eu estava na equipe de louvor e um irmão falou comigo de tal forma que eu me senti tão humilhado que eu não quis mais aparecer na igreja. Na mesma hora eu chamei o irmão. Falei, qual irmão? Aquele ali, eu chamei o irmão. Vem cá. Na mesma hora. E esse irmão deu um abraço no outro. Eu falei, irmão, você sabia que um dos motivos dele deixar a igreja foi que há 2 anos atrás ele viu você fazendo isso e isso ofendeu ele profundamente? Esse irmão, ele ficou tão assustado, ele falou assim, mas por que ele nunca veio falar comigo? Eu não fiz isso com a intenção de feri-lo. 2 anos. Isso acontece com pessoas que não entenderam o evangelho. Porque quando eu entendo o evangelho, se eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu vou até ele. E vice-versa. Seja instrumento nas mãos de Deus para lidar com essas situações, querido. Porque elas vão acontecer. Acontece em todas as igrejas. Você está orando para que Deus mude uma situação? Peça a Deus sabedoria e tome uma postura em direção ao problema. Tem crente que deve, e recebe ligação, não é? Não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei de alguém ter dado o meu telefone, e a pessoa passou por uma situação na vida dela, e eu recebia ligação todo dia, de manhã, tarde, à noite, no trabalho e tal. E tem crente que fala assim, e ora assim, eu já ouvi, eu estou orando para que Deus faça esquecer minha dívida. Desliga o telefone. Não atende, não, é cobrança. O crente não age assim. O crente vai até o problema, o crente conversa, o crente caminha na sabedoria de Deus. Vamos resolver, porque eu estou em falta, não é você. São oportunidades que surgem em coisas práticas e Deus quer nos usar para testemunharmos que nós somos diferentes. Você está orando para que alguém se converta? Coloque-se nas mãos de Deus e vá falar do amor de Deus para ela. Seja ousado. Se tiver que morrer, eu morro. Esther falou isso.
Mas a providência de Deus está agindo. Talvez, querido, Deus queira usar você na conversão daquela pessoa. Não o pai dela, não o irmão dela, não a igreja que está orando. É você. É você. O medo que costuma nos paralisar tem mais a ver com o que nós imaginamos do que com aquilo que Deus está fazendo. Eu termino reafirmando que a providência de Deus produz livramentos inexplicáveis, usando pessoas improváveis. Mas essas pessoas improváveis precisam estar nas mãos do Senhor, crendo que a providência de Deus está agindo. Quem sabe, irmão? Quem sabe, irmã? Não foi para um tempo como este que Deus colocou você exatamente onde você está. Não é outra pessoa. É você mesmo. Coloque-se nas mãos dele e seja usado por Deus.